Olá, estamos dando início a mais um Tribuna Livre, o seu programa das noites de sábado, agora com reprise às segundas-feiras, depois do Boa Tarde Rio Branco. Hoje nós vamos tratar aqui sobre as atividades da Câmara Municipal em 2011, mudança de endereço dos nossos vereadores, a reversão dos serviços do SAERB, um tema que gerou muita polêmica no final do ano passado, e algumas pessoas ainda não entenderam completamente o que aconteceu, e nós temos os vereadores aqui que vão explicar isso. Os nossos convidados de hoje são o vereador Ricardo Araújo, do PT, e o vereador Rodrigo Pinto, que vem pela segunda vez ao nosso programa. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho aqui nos estúdios da TV Rio Branco os nossos debatedores, já são conhecidos de vocês, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou o Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Continue conosco. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que vai tratar aqui hoje sobre as atividades da Câmara Municipal de Rio Branco em 2011, a mudança de endereço e a reversão do SAERB, entre outros assuntos. Para isso, nós convidamos o vereador Ricardo Araújo, do PT, e o vereador Rodrigo Pinto, do PMDB, que nos visita pela segunda vez. Boa noite, vereador Rodrigo Pinto, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, Arquibaldo, boa noite, Osmir, boa noite, Narciso. Meu colega Ricardo Araújo, estamos à disposição de vocês para poder esclarecer todos os fatos que foram relevantes no ano de 2011 na Câmara de Vereadores, reversão do SAERB, a nova sede provisória e aquele assunto que vocês obviamente indicaram. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, vereador Ricardo Araújo. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, aqui ao lado do companheiro Narciso, do Osmir, meu colega Rodrigo Pinto. É um prazer estar aqui para a gente poder discutir esses assuntos. Eu acho que é esclarecedor. A população de Rio Branco precisa estar ciente dos assuntos e eu acho que esse é um momento importante, levando essa contribuição à população de Rio Branco. Então você está de parabéns com o seu programa. Obrigado. Eu começo perguntando, houve um tumulto no ano passado, muita polêmica com a reversão do SAERB. E 2 meses depois, o Felismar Mesquita, o presidente do DEPASA Rio Branco, que é assim que se passou a chamar o SAERB agora, já anuncia que 10 mil novas pessoas já estão recebendo água, pessoas que há 10 anos não recebiam o produto em casa já começaram a receber. Eu pergunto o seguinte aos dois, essa polêmica foi feita em função do desconhecimento pela oposição do que poderia ser feito, passando-se o serviço ao governo do Estado, ou foi a má-fé que conduziu mesmo essas críticas? Não acredito, nem em questão de má-fé, né? O que eu vejo é o seguinte, havia uma necessidade, como a gente sabe, questão de água, ela é uma necessidade. E a Prefeitura de Rio Branco, ela já vinha fazendo um serviço, nós ampliamos a rede, saímos de 140 quilômetros para quase 500 quilômetros de rede. Essa manutenção estava ficando muito cara e água não dá lucro. Se você tentar hoje, em qualquer lugar do país, querer privatizar, te garanto que não vai aparecer ninguém, porque ela é uma necessidade. Então, quando eu pergunto, vereador, desculpa interromper, mas quando eu falo, então, da má-fé, então houve, porque, na verdade, a oposição disse que o governo estaria privatizando o serviço. Não, não está privatizando. Não há privatização. O que o governo está fazendo é tirando essa carga que quem estava pagando é a população por não receber água. E agora com o Estado, ele vai poder investir mais, colocar mais, tanto é que logo na praticamente primeiro mês, nós já conseguimos levar água a quase 10 mil pessoas que não vinham recebendo. Então, eram dificuldades financeiras que estavam prejudicando o acesso a essa questão da água. Ok. O vereador Rodrigo Pinto quer falar sobre o assunto, obviamente. Eu discordo plenamente do pronunciamento do vereador Ricardo Araújo. Vejam bem, o governo do Estado e o governo municipal são do mesmo partido, são da coalizão da Frente Popular. Se faltou recurso no município de Rio Branco
por que não o governo do estado conveniar com a prefeitura para a prefeitura gerenciar a municipalização da saúde? O que houve foi, no apagar das luzes, um projeto para estadualizar o SAERB, para que no ano subsequente os recursos provenientes da União para investimento ficassem todos na mão do governo do estado, caso eventualmente a oposição ganhasse as eleições municipais. Então foi uma estratégia que até corre na justiça pelo fato de que, para que houvesse uma emenda à lei orgânica passando a responsabilidade de saneamento e água do município para o estado, era necessário 2/3 do voto do plenário do Poder Legislativo. Não tinham esses 2/3, afinal 8,4, né, 8 vereadores e meio, então deveriam ser 9, e foi aprovado e a justiça está aí para julgar. Agora vale lembrar, a oposição fez o seu papel fundamental, que é de questionar quais as razões que no apagar das luzes quiseram transferir a responsabilidade do município para o estado. Nós entendemos isso como não foram muito competentes, já que passaram 12 anos no poder e não resolveram o problema da água. Vereador Rodrigo Pinto, essa história da SAERB, eu a conheço do nascedouro. Era governador do estado Orley Cameli, era prefeito de Rio Branco Maurício Sérgio. Eu quero de antemão lhe dizer que o SAERB, ela é deficitária na mão do município, será deficitária na mão do estado e seria deficitária na mão da União. Ou da iniciativa privada. E na iniciativa privada ela nunca chegará, porque não existe um empresário suicida que queira assumir uma empresa naturalmente falida. Exemplo disto é que nos programas de privatização feitos até hoje no Brasil, muitos deles feitos na era Fernando Henrique Cardoso, recentemente acabou de ser privatizado os aeroportos. As N tentativas feitas para privatizar o sistema de abastecimento de água das grandes capitais e das grandes empresas, a exemplo da Sabesp de São Paulo e do SEDAI do Rio de Janeiro, não apareceu ninguém interessado. Então não iria aparecer ninguém interessado. Mas voltando ao assunto. Eu participava, porque eu militava politicamente naquela época, quando o Maurício Sérgio solicitou do governo do estado do Acre que se municipalizasse o serviço de água. Naquele momento eu já me insurgia contra essa maluca ideia. Eu até chamei de burra ideia naquele momento. Porque eu achava que, ao invés de o serviço de água do Acre, ao invés de ser municipalizado, deveria ser, se houvesse essa alternativa, ser federalizado. Aí veio a municipalização. Mas como a promessa de resolver o problema de água de Rio Branco teria rendido bons votos na eleição do Maurício Sérgio, o Orley Cameli, assim, aí que excedeu. Resultado: talvez o grande desastre administrativo da administração Maurício Sérgio foi não ter resolvido o problema de água de Rio Branco. Então, quando você diz que a oposição fez correto em contestar, e que ainda parece que continua contestando, a reversão do sistema de água da órbita estadual para o municipal, me parece que isso foi uma contestação um tanto quanto inoportuna, ainda que vocês pensam que vão chegar à Prefeitura de Rio Branco. Porque quem pretende chegar à Prefeitura de Rio Branco, ele ficaria muito mais à vontade se desfizesse de um serviço que, por natureza, iria lhes dar prejuízo e que eles não iriam resolver o problema. Então, eu quero dizer... E aí, Narciso, eu completaria dizendo o seguinte: você não acha, vereador, que pelo histórico do serviço de água no estado, não vamos pensar agora na administração, não, o histórico, todo o histórico do serviço de água no estado é altamente deficitário. É bancado quer pelo estado, quando era do município, quer algumas vezes pela União, quando era do estado, sempre com ajuda. Eu tenho outra concepção. Eu acho que, se vocês por acaso vislumbrassem essa possibilidade até de ganhar a prefeitura,
eu iria agradecer ao governo do estado ter tirado esse trombolho da minha sala. Claro, tirado esse bode da minha sala, claro. Mas na tem um agravante. Essa reversão, ela diz que pode ser um prazo, está lá. Até se amanhã o prefeito, se for outro que ganhe, ele pode requerer e volta essa reversão. Essa reversão pode ser interrompida. Quer dizer, ela tem um prazo de duração de 40 anos. Agora, como o Osmir falou, eu acho que qualquer prefeito de uma cidade como a nossa, que tem problemas sérios com arrecadação, nós temos um problema sério de arrecadação. Se nós pegarmos isso na área financeira do município, do tempo, vamos botar aqui que a gente conhece um pouco mais, do SNAR até hoje, sabe em quanto o IPTU subiu, o valor de arrecadação do IPTU? Apenas 3 milhões, porque não se paga o IPTU, não se arrecada. E o FPM é muito pouco. Então qualquer prefeitura, qualquer prefeito, ele vai estar consciente que foi melhor essa despesa passar para o Estado e deixou mais livre que ele possa investir em outras infraestruturas como rua, escolas e saúde. Uma questão, Rodrigo, eu tenho uma só pergunta. para não fugir do raciocínio, uma questão, Narciso, que os parlamentares de oposição também levantaram com o apoio dos trabalhadores, é que já que todos nós sabemos que o SAERB é deficitário, o Estado, no corpo da lei, não dava garantias trabalhistas, nem dos ativos, nem dos passivos. Ou seja, será que o Estado só vai receber os recursos provenientes do governo federal para investimentos, ou ele também vai receber os trabalhadores das suas garantias trabalhistas e também o déficit, por exemplo, que da Eletrobras passa a mais de 40 milhões de reais? Essa é a nossa dúvida. Nós estamos questionando isso porque as comissões, tanto do município para com o Estado, estão reunidas e foi o compromisso do governador e do prefeito que estará encaminhando um relatório afirmando isso, inclusive com o contrato assinado entre o município e o Estado. Aí eu posso falar com mais garantias que os problemas foram resolvidos. Até lá estamos questionando. Vereador Rodrigo, tem um ditado bastante popular que diz o seguinte, que quem casa com a viúva cria os filhos que ela traz, né? Claro. Não é? Claro. Claro, é de se supor, é de se imaginar. Eu não conheço os termos do acordo, não conheço, e aqui não estou discutindo esses termos. E nem na mas lei, eu acho nem que na lei não está na lei. Na medida em que, aí sim, com uma visão de profundo espírito público, o governo do Estado aceita receber, porque era até se supor que a essa altura do campeonato estivesse a prefeitura querendo devolver o sistema e o governo dizer, não, cuida dele. Você não abocou para si o sistema? Era de se supor que o Estado não devesse receber. Mas no instante em que o governador Tião Viana, sentindo a profunda responsabilidade, porque você já imaginou um colapso de abastecimento de água em Rio Branco? Aí sim, aí iria para PEIA, governo estadual, governo municipal e todo mundo. Como a prefeitura não tem recursos próprios para investir no sistema e tão pouco capacidade de endividamento para fazer financiamentos, e o Estado tem, eu achei de uma oportunidade absolutamente feliz essa reversão. Inclusive, vereador, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta, Rodrigo. É porque ele se reporta essa questão como um oportunismo do governo, na medida em que, segundo o Rodrigo, vereador Rodrigo Pinto, a oposição ganharia as eleições e seria um modo de esvaziar um pouco o poder do futuro prefeito da capital. Eu pergunto o seguinte, sendo assim, Rodrigo, o que justificaria que o prefeito Wagner Salles, do seu partido, viesse uma semana e meia depois pedir que o governo assumisse os serviços lá em Cruzeiro do Sul também? Bem, é a mesma pergunta que eu faço, o que significaria 2 semanas antes, o então secretário, o diretor-presidente do SAERB, Eduardo Vieira, e a Câmara de Vereadores, após convocação da oposição, e afirmar que o SAERB estava tudo bem, que o SAERB era viável e que permaneceria na mão da Prefeitura Municipal de Rio Branco. E que as responsabilidades praticadas pelo superintendente anterior, que afirmou categoricamente no meio de comunicações que Rio Branco teria água 24 horas nas torneiras, era completamente inviável. Então, 2 semanas seguintes, no apagar das luzes, o governo manda um projeto de estadualização. Rio Branco é diferente de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é dependente de FPM
e é muito mais deficitário, porque Não, é um município Rio Branco também depende. Mas olha, mas é vereador, menor, Rio Branco, o vereador, Rio do Sul está lá no Vale do Juruá. Vereador, nós uma temos cidade com 80 mil que habitantes. cair na realidade. O que acontece? Na Constituição de 88, que nós participamos, nós tentamos corrigir um pouco dessa mazela, colocando mais recursos nos municípios. E depois veio a emenda Passos Porto, né, que corrigiu mais. A partir daí, há um empobrecimento gradativo dos municípios brasileiros. Não é Rio Branco, são todos os municípios brasileiros. Estão empobrecidos. Eles não têm... Se você pegar, e vocês sabem melhor do que a gente, se você pegar o recurso que sobra para investimento, é muito pouco tirar das obrigações naturais dos compulsórias. E as compulsórias. Então, enquanto não melhorarmos essa situação, ou não houver um pacto, uma redistribuição da renda nacional, até porque o governo federal ele foi muito ingrato nisso. E não é o governo atual, não, vários governos que passaram. Eles, ao invés de criar o imposto, que entra na redistribuição dos recursos para estados e municípios, eles criam as contribuições. Exatamente. E essas contribuições não participam da distribuição da renda para estado e município. Então hoje, se nós não melhorarmos, a parceria município e governo é de vital importância para o povo. Não é para partido A, nem partido B, nem para grupo político dominante aqui ou lá. Só tem a ganhar parceria, município, Estado, União, é o povo que é beneficiado com isso. Vale a pena lembrar que os representantes federais estão muito distantes do que realmente é o povo. O povo é a cidade, é o município, é o bairro. E eles lá em Brasília não sabem realmente quais são as nossas necessidades, nossas dependências. E quem sabe são os gestores municipais. Prefeitos vão inúmeras vezes em Brasília, vereadores acompanham para pleitear recursos, recebemos tapinhas nas costas, promessas, vão liberar bilhões e no frigir dos ovos, Narciso, nada sai. A emenda que era para ser de 2009 só é liberada em 2012. Mas não é culpa Nós temos um intervalo comercial, a gente pode retomar esse assunto. Exatamente, a gente retoma esse assunto daqui a pouco, ouvindo o vereador Ricardo Araújo. Continue conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre as atividades da Câmara Municipal de Rio Branco em 2011, entre elas a reversão dos serviços do SAEB. Para isso, nós convidamos o vereador Rodrigo Pinto, do PMDB, e o vereador Ricardo Araújo, do PT. No bloco anterior, o Osmir estava falando sobre a importância das parcerias dos administradores municipais com os estaduais e a administração federal, e agora ele vai fazer uma ressalva. Exatamente. Uma ressalva é o seguinte, porque eu entendi que o vereador Rodrigo Pinto teria afirmado de que os federais, eu entendi, os deputados e senadores, eles não têm uma sensibilidade muito grande para esse problema. Ao contrário, os deputados federais, independentemente de partido, e os senadores, os prefeitos sobrevivem hoje com as emendas parlamentares que ele apresenta ao orçamento da União. Porque quase todas as prefeituras, o recurso para investimento é quase zero. Ele fica satisfeitíssimo quando chega em Brasília e um parlamentar coloca uma emenda para seu município, quer para a rua, quer para a escola, quer para isso, quer para aquilo. Então eu acho que essa ressalva era importante fazer, até porque nós como parlamentares sabemos do trabalho que nós fazíamos com relação aos prefeitos municipais. Osmir, e o que eu quis dizer realmente foi que são os gestores do governo federal. A nossa bancada federal ela é excepcional no atendimento, no trato entre os parlamentares, entre os prefeitos, que marcam as audiências com o Ministério. Vamos ao Ministério, chegamos lá, encontramos técnicos, dão atenção, batem eles, representantes do Ministério, do secretário-geral do ministro, está tudo certo, está tudo ok. Voltamos, anunciamos aqui que a verba vai ser liberada. 3 dias depois chega um fax avisando que a presidente Dilma
praticou um contingenciamento, ou que há um erro técnico, ou há um problema burocrático. Este que é o ponto que eu me refiro. Eles não conhecem o problema social da nossa cidade e chegam lá, passam a caneta a critério de como bem entendem. Isso aí que eu sou completamente... Narciso, deixa eu só fazer uma observação aqui, Ricardo. Um dia desse eu estava imaginando essa falta de descentralização dos recursos para municípios e estados, Rodrigo. Eu estava imaginando o seguinte: para se fazer um levantamento anual de quanto se gasta em passagens e diárias, viu, Arquibaldo, para prefeito, vereadores, técnicos dos municípios, todos se dirigindo a Brasília. Quantos bilhões não são gastos? E eu diria até que muitas vezes desnecessariamente, porque se houvesse essa redistribuição de recursos, você diminuiria muito essas viagens todas, né? Mas nos tempos de hoje somos obrigados a sim, sem dúvida. Rodrigo. Não, sem dúvida. Rodrigo Pinto, do vereador, com respeito. E olha que nós estamos falando de uma Saerb deficiente, quando no comando da Prefeitura de Rio Branco nós temos um cidadão da qualidade moral, da competência e dedicação de um prefeito, Raimundo Angelim. Eu, às vezes, eu chego a imaginar que não tardará a deixar muita saudade da nossa população quando o prefeito Raimundo Angelim sair daí. O Raimundo Angelim é o tipo do prefeito que vai ser igual a vinho. Quanto mais velho vai ficando afastado da função, mais lembrado será. E como a democracia não toma os devidos cuidados quando acontece esse tal de sentimento de mudança, que eu sou favorável também à mudança, mas para onde e como? Para onde e como? E se de repente essa prefeitura de Rio Branco cair na mão de um desastrado, de um incompetente, você imagine o que seria de uma Saerb dessa na mão de um sujeito desse. Essa é a minha preocupação. E falando disso, um dos que eu sabia que zelosamente iria cuidar bem dessa prefeitura, se eleito fosse, seria você, que para minha tristeza parece que desistiu da candidatura. É verdade. Em nome da unidade do partido, em nome de preservar a sigla do PMDB, eu abri mão neste momento de disputar uma candidatura majoritária, para que houvesse realmente um sentimento de unidade. E eu quero deixar bem claro, é importante que o PMDB, o meu partido, quebre esse tabu, que rompa essa barreira, que lancem de fato de direito. Estamos tentando há 5 eleições seguidas ter candidatura própria. Então que em 2012 a gente deixe a covardia de lado, que vá, mesmo que vá de bicicleta, com um microfone de boca, mas que nós tenhamos candidatura. Me tirem uma curiosidade. As eleições, elas vão ser feitas, interna do PMDB, serão feitas através de prévias ou a convenção é que vai decidir? Bem, nós estivemos reunidos essa semana, as semanas que se passaram com a executiva municipal do PMDB, analisamos o estatuto do partido, onde nele descreve que quando há uma disputa de vários nomes pleiteando o cargo majoritário, cabe-se a prévia, sendo definido através de uma resolução nacional emitida pela Executiva Nacional do Partido. Então, ficou decidido entre a Executiva Municipal do PMDB, os membros e o diretório, que as prévias ocorrerão dia 2 de março, com os nomes de Fernando Melo e João Correia. E as prévias a partir das prévias, com as normas da Resolução Nacional, a convenção será apenas a homologação do resultado das prévias. Mas só um minutinho. Okay. Isso é o que estabelece o estatuto do nosso partido. Os partidos políticos são instituições privadas de direito público, né? E por sua vez regida por legislação. No Brasil, nenhum partido tem instituído legalmente a prévia. O que está estabelecido
Se eu já Aí, errado. Narciso, mas aí há um detalhe seguinte, aí ele está correto. Os partidos políticos, antes das eleições, se não me engano, no seu prazo, 5, 6 meses antes, eles podem disciplinar procedimentos a nível nacional, Para a Diretório convenção, Nacional, para tudo. Para tudo. Disciplinar procedimento e registram no Tribunal Superior Eleitoral esse procedimento. Vamos supor, impedir de coligar com determinado partido nos municípios brasileiros. Por exemplo, o partido A proíbe que se coligue com B, mas essa resolução terá que ser feita na direção nacional. Não, registra, mas você não está me e convencendo. isso vale como um procedimento legal. Talvez valha para convenções, mas para a escolha de partido que tem instituído no Brasil são as convenções e tem período determinado, 1º de junho a 30 de junho. Não, mas eles têm autonomia para disciplinar. Cabe questionamento. Porém, o que está estabelecido, a gente está seguindo a orientação do Estatuto do Partido e uma resolução de uma executiva nacional. Com aval lá de cima? Tem que ser uma resolução. Então quer dizer que a operação. A operação Basta uma fora João resolução. Correia já tem um aval lá de cima? Isso vai ser o resultado dia 2 de março. Eu não sei qual será o resultado dia 2 de março. Mas por que o temor da convenção? Eu não vejo temor. Eu acho que o PT, por exemplo, já lançou o seu pré-candidato. Sim. PSDB já lançou o seu pré-candidato. E outros partidos já lançaram o seu pré-candidato. O PMDB perde tempo se ficar aguardando a indefinição até julho. Então é importante que nós tenhamos já um nome definido para que a militância comece a fazer a conversa de pé de ouvido. E será quando essa prévia? 2 de março. 2 de março agora. Rodrigo, entre os dois nomes postos, qual é o que vai merecer o seu apoio? Do professor João Correia ou do ex-deputado O meu Fernando Melo? apoio será o apoio de um PMDB com candidatura própria, com os 15 na rua, independente de nome. Eu vou sair de pode ser corpo para e 2 alma. candidatos. Mas não pode ser para 2 Sim, candidatos. mas você quando é pastor, a tua candidatura, você, claro, tá horrível. Você quando afastou as 2 candidaturas, você resolveu apoiar um. Não, resolveu. Não, ainda não resolveu Eu ainda. quis dizer para o partido que pelo menos tenha uma candidatura. Sim. Tem que ter candidato. Isso me lembra uma piada que o Sebastião Neri conta. Mas não é piada não, vamos apoiar, Narciso. Que o Magalhães Filho se encontra com o Tancredo Neves no aeroporto de Belo Horizonte e diz: Tancredo, você vai para onde? Ele disse: eu vou para Barbacena. Aí Magalhães me disse: rapaz, como ele disse que vai para Barbacena, ele não vai não, ele deve ir para Mariana. Eu vou lá para Montes Claros. Aí eles foram para Montes Claros, chegaram e se encantaram os dois de Montes Claros. Quer dizer que essa prévia, ela foi feita exatamente, já está tudo acertado. Mas João Correia disse que vai recorrer em junho para a convenção. E aí como é que fica? Bem, é um direito dele. João Correia é um militante histórico, foi presidente do partido, é uma pessoa que exerce muita influência dentro do partido. Agora eu acredito que é uma pessoa super inteligente, que isso só desgasta a sigla que representa o PMDB, a história do PMDB no Estado. E como você mesmo observa, todos observamos, o PMDB não cresce. Ele está lá estagnado com 1 deputado federal, 2 deputados estaduais, 3, 4 prefeitos. Então o que nós queremos, essa nova geração de políticos que estão aparecendo dentro do PMDB, de políticos jovens, é ver o partido crescendo, é ver o partido com um perfil ousado, com candidaturas próprias, com um número maior de deputados estaduais, federais, enfim, brigando em disputa. E já não é sem tempo, né, Rodrigo? Porque o PMDB desde 1990, olha, faz tempo para burro, hein? 21 anos. Desde 1990 que o PMDB só decresce. Já na eleição de 1990, que teu paizinho se elegeu governador, não foi? Foi. 90. Exatamente. O PMDB já não foi para o segundo turno e a vítima naquele momento está aqui na minha frente. Entendeu? Mas sabe qual é o problema? O PMDB perdeu o seu rosto. Ele perdeu porque ia brigar. Ele não se definia. Ele ficava sempre na parte de trás. E aí foi que causou esse declínio. Esse foi o grande problema que acabou com a sua derrota naquele período. Daqui a pouco a gente pode começar a falar dos problemas do PT também. O PT também ainda não tem essa unidade. Rodrigo, Um partido olha, perfeito. eu digo sem nenhuma preocupação, isso escrevo sempre sobre isso.
eu considero o seu partido, com todo respeito, a anti-escola da política brasileira. A anti-escola. Quer que eu dê um exemplo? Na eleição passada, o presidente nacional do seu partido, Michel Temer, era candidato, era deputado federal, candidato a vice-presidente na chapa da presidente Dilma Rousseff, e o estado dele apoiava o candidato adversário. Então, que exemplo esse partido oferece ao Brasil? A quem quer aprender a fazer política com seriedade. Narciso, aceitando a provocação do vereador, aí eu pergunto para o nosso vereador Ricardo, sim, como é que está o PT com a questão da unidade? Vamos lá, vamos para cima dele agora. O partido... Gostei. Nós já fizemos a nossa reunião, fizemos a aprovação, o Marcos Alexandre é o nosso candidato, foi apresentado, foi discutido isso internamente dentro do partido. Companheiros que queriam participar foram para uma reunião, era o Cibar, ninguém esconde aqui, isso dentro do PT. E ele viu que no momento não era oportuno a saída dele. E eu acho que foi consciência dentro do partido o nome do Marcos Alexandre, que hoje, se você pegar, ele já vem crescendo dentro das pesquisas dentro de Rio Branco. Por quê? Porque nós apresentamos o nosso candidato, é um candidato que eu tenho certeza que a maioria dos nossos daqui conhecemos ele, é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta e que está fazendo um trabalho muito bem à frente do DERAC já há 6 anos. E isso é importante que seja. Inclusive houve um segundo tempo, que ele foi apresentado aos partidos que compõem a Frente Popular. Vamos meter o pau no candidato aqui. Ele foi apresentado aos partidos que compõem a Frente Popular e houve praticamente uma unanimidade de apoio a ele. Tem ainda algumas dentro da frente, com exceção do PCdoB, que ainda não fechou questão, mas a deputada Perpétua está aí dizendo que é candidata, eu acho que é um direito dela, eu acho que isso é importante, porque o que mostra a maturidade de uma frente, como a gente tem a Frente Popular, é justamente isso, é você estar discutindo os assuntos. Será que ela é melhor do que o candidato Marcos Alexandre? É isso que nós temos que discutir. É um direito dela. Agora, eu acho que ela também tem que ser consciente na hora que for para, não vou dizer uma convenção, mas uma reunião com todos os partidos, ela também saiba ouvir, se ela está no consenso, se os outros partidos disserem que ela é a candidata, eu acho que aí o PT também vai ouvir. Tem que recuar. Vai recuar. É por isso, ele recua, mas se disser que é do PT, ela também tem que saber recuar. É por recuar. isso, Narciso, que eu acredito que o PT vai perder as eleições esse ano, porque ele não está sendo humilde. O governador apontou o seu candidato, todo mundo teve que rezar Ave Maria, e já nasce errado, porque nasce utilizando a máquina pública. Um rapaz que estava cuidando da BR lá no interior do estado, passa a conhecer a cidade de Rio Branco, fazendo as ruas do povo. Isso não quer dizer qualidade técnica, no meu entendimento, nenhuma. Você acha que não é? Eu não estou fazendo defesa disso, não. Você acha que não é? Eu acho que ele não tem qualidade técnica, talvez ele é bom de fazer BR, mas cuidar da cidade de Rio Branco como um todo, talvez não. Até porque ele não conhece, nem conhece todos os bairros de Rio Branco. Ô, Rodrigo, E eu estou atacando também um colega seu, já que ele é engenheiro. Narciso, e o vereador Rodrigo Pinto. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Isso é uma boa provocação. Em seguida, o Narciso pode falar, o Osmil, o vereador Ricardo Araújo. É só um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Eu aguardo você. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre e os nossos convidados de hoje para falar sobre as atividades da Câmara Municipal em 2011, reversão do SAERB, assuntos políticos de um modo geral, são os vereadores Rodrigo Pinto, do PMDB, e Ricardo Araújo, do PT. No bloco anterior, o vereador Rodrigo Pinto fez uma boa provocação ao seu colega de parlamento Mirim, dizendo que o diretor do DERAC, Marcos Alexandre, pré-candidato do PT, a sucessão do prefeito Raimundo Gelim, seria até um bom tocador de obras, mas talvez não fosse um bom gestor. Eu gostaria de saber a opinião do vereador Ricardo Araújo sobre isso. Eu não vou discordar, porque não é porque eu conheço o Marcos, seja meu companheiro de Deracre, né, que nós somos todos dois da mesma casa, e eu vou lhe dizer o seguinte: você administrar um departamento como o Departamento de Estradas de Rodagem, que tem um orçamento talvez 3 vezes maior do que o orçamento da Prefeitura,
que nós tivemos que administrar, com as estradas, dinheiro que veio da BR, nós chegamos a administrar aqui com um orçamento de 1 bilhão quase, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mostrando capacidade, mostrou condições de administrar, licitar, fazer tocar aquelas obras. E você sabe que uma obra como aquela para Cruzeiro do Sul não é uma pequena obra, é uma obra que tem dificuldades, ela é uma obra social. E ele soube administrar. Soube fazer também dentro do DERACRE, com os funcionários, um excelente trabalho, melhorou as condições de trabalho dentro do órgão. Isso é administração. Quando você vê uma pessoa capaz de administrar, ele também poderá administrar qualquer outra empresa. No caso da Prefeitura de Rio Branco, ele vai saber também conduzi-la com zelo, porque é uma das coisas mais importantes para o administrador hoje, é o zelo pela coisa pública. E ele tem essa capacidade, ele vai saber conhecer essa parte, ele sabe que vai contar também com uma equipe que já vem prestando um serviço de qualidade e nós vamos tentar melhorar mais. A gente tem vários, se eu fosse falar aqui, eu até falei isso outro dia dentro da nossa casa no parlamento, eu não vou para a rua com a cabeça baixa. E eu também digo o seguinte, dizer que a gente está impondo, nós não fazemos isso, nós estamos discutindo. Eu acho que essa questão do Marcos Alexandre ser o nosso candidato, ele é uma condição. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu companheiro, quem lançou o Marcos Alexandre... Só uma pequena ressalva, pré-candidato. Nosso pré-candidato, desculpa, nosso pré-candidato foi a juventude petista, que hoje está se fortalecendo, e isso é importante dizer. Foram esses jovens que foram das escolas saindo, ele também foi pedido, foram apresentados nomes, e ele significa o novo. E eu acho que é importante essa renovação. Nós precisamos estar mudando a nossa política, porque a tendência é nós ficarmos um pouco... Os jovens do PT já não são mais jovens, mas nós temos que trazer esses jovens. O Rodrigo é um jovem também, mas nós precisamos ter essa mudança. E o Marcos, eu tenho certeza que ele é um excelente administrador e você vai ter a oportunidade de vê-lo, se Deus quiser, nessa disputa e trabalhando. O vereador Ricardo Araújo, ele está forçando um pouco a barra, já que o jovem não sabe nem quem é Marcos Alexandre. Com absoluta certeza disso. E não é o que o Tribunal de Contas afirma das obras da BR. O Strumil recebeu os recursos e não efetuou obras, ou então fez elas muito mal feitas. Tem inúmeros processos que, inclusive, pode até causar problemas na eventual candidatura do jovem Marcos Alexandre. Rodrigo, eu queria lembrar, você esteve aqui com o João Correia, eu achei estranho a sua resposta quando você se eximiu de dizer qual dos pré-candidatos do partido você apoiaria, porque vocês estiveram juntos aqui e nós percebemos uma afinidade muito grande em vocês, no sentido de que, olha, se não for eu, será você, mas nós estamos juntos nessa. E me parece que pela resposta que você deu, eu acho que você mudou de opinião. Eu acho que o seu pré-candidato é o Fernando Melo. Eu poderia complementar, a sua pergunta aí. E você, naquele dia, junto com o João Correia, pelo menos para nós, vocês deixaram claro uma crítica à postura da executiva regional do seu partido. Vocês dois eram críticos à postura regional da direção do PMDB aqui no estado. Eu continuo sendo crítico à postura, à conduta como os dirigentes partidários levam o processo pré-eleitoral de escolha de candidatos, continuo sendo crítico, porém eu tenho que observar a conduta de cada pré-candidato. Quando você toma uma conduta que desrespeita seus colegas militantes, seus colegas de partido, você acaba ficando um pouco receoso. Enquanto o outro tem uma postura que quer aglutinar, quer trazer o partido, quer ganhar confiança, você passa a olhar com bons olhos. Agora, eu de fato e de direito, eu continuo cético. Eu não tenho certeza, infelizmente, eu tenho que afirmar para o militante PMDBista que eu não tenho certeza, Narciso, que o PMDB tem de fato direito à candidatura própria. Eu vou aplaudir quando sair. Por isso que eu não posso. Ah, você duvida? Continuo duvidando. Quer dizer que o Tião Bocalão pode esperar ainda pela vice, o PMDB indicar o vice? Até julho tudo pode ocorrer. Hein? Por exemplo, até julho tudo pode ocorrer. Semana passada estavam sentados à mesa os dirigentes regionais Márcio Bittar, Sérgio Petercão e Flaviano Melo discutindo a possibilidade de uma candidatura única das oposições. Como houve a perca
nos deixou o Zé Melo, irmão do Flaviano Melo. Ele teve que se ausentar para Brasília para acompanhar o falecimento, a morte, o velório do seu irmão. Acabamos que essa conversa não existe, passou para outro momento entre as executivas municipais, portanto a gente, para saber como é que está o processo eleitoral. Mas até julho, a oposição pode lançar até candidatura. Mas você afirmando isso, você não acha também que já está na hora de fazer uma renovação do diretório regional do PMDB aqui no Acre? Eu acredito que deve haver renovação. Ninguém deve perpetuar no poder, seja ele em qualquer esfera. Eu desejo muito que no próximo período de eleições das executivas municipal e estadual, nós tenhamos força de lançar chapa, fazer uma renovação dentro do diretório e praticar políticas partidárias diferentes da que estão aí, que dão limitações apenas a eleger um vereador na capital, 2 deputados, 1 deputado federal. Nós queremos mais. Partido se resolve elegendo poder. E poder é governo, é prefeitura, enfim, são vereador coisas Rodrigo grandes. Pinto, eu quero... Aí você vai achar que eu estou com alguma coisa contra Uma o prevenção. Prevenção. Não ache não, eu tenho. Não ache não, eu tenho. O PMDB tentou a candidatura à presidência da República com o Ulisses Guimarães, o ícone do PMDB, depois com Quércia, de lá para cá ficou a reboque de todos os partidos e de todos os governos. E ele tem a capacidade interessante. O PMDB, aonde tem governo que ele possa se agarrar, ele é aliado. Lá no Rio Grande do Norte ele é aliado do DEM. Chega em São Paulo, é aliado do PSDB. Terra Aqui no Acre, o PMDB do Acre é antipetista, não é? É muito mais, ele se diz mais antipetista do que o eu era antes. Aí chega lá em Brasília, é mais petista do que o próprio PT. Então, que partido, do ponto de vista de um partido político como devesse ser, é esse PMDB? É um partido mesmo. Não, e vários pedaços, né? Em vários pedaços. Porque... Várias correntes, vários grupos. Não, vários pedaços. Porque o PMDB do Jader Barbalho não é o mesmo do Diri Rezende, que não é o mesmo do Sarney, que não é o mesmo do Quer, que não era o mesmo de Quércia. Então, nós não vamos constituir uma democracia sadia enquanto nós continuarmos com isso que eu chamo de patifaria político-partidária. Isso é uma patifaria política. Que coisa linda os Estados Unidos, que dizer por isso os Estados Unidos agora estão oferecendo 2 partidos. Há 250 anos se revezando no poder, lá ninguém reclama por mais partido. Aqui de repente vem o Kassab, prefeito de São Paulo, à custa do Tesouro Municipal, porque se ele não fosse prefeito de São Paulo, ele não reunia um partido com 3 deputados federais, de repente cria o 3º maior partido político do Brasil, Osmir. Que exemplo de democracia nós estamos construindo? Que coisa ridícula. Não, eu volto a dizer aquilo que eu lembrei no programa passado, nós fomos culpados disso. Vereador, nós demos uma abertura enorme para essa extravagância partidária que existe hoje no Brasil. Vereador Ricardo Araújo, nós temos a impressão, pelo que está sendo discutido, as notícias que se tem da imprensa, de que o PT vai ter uma função coadjuvante no segundo maior município do estado, que é Cruzeiro do Sul. A minha impressão é verdadeira, ou o PT lá pleiteia mesmo uma candidatura que afronte o Wagner Salles? Eu acredito que o PT de Cruzeiro do Sul, ele tenha uma candidatura própria. Só que, como também vai ser parte dessa frente, pode ser que ele recue e passe para outro partido, ou então apoie outra candidatura. Então, lá está se discutindo isso ainda, não está ainda bem fechado, eu acredito mas que provavelmente sairá um candidato à frente. Ok. Na sua opinião, eu fiz essa provocação, Rodrigo, qual dos 2 candidatos atualmente que se apresentam, o César Messias e o Henrique Afonso, é o melhor?
Não, o César é uma pessoa que já vem administrando aqui através do governo, foi deputado estadual, sabe dos problemas, já foi prefeito de Cruzeiro do Sul, conhece as mazelas, conhece os problemas de Cruzeiro do Sul, que é uma cidade bonita, é uma cidade que tem um tesouro que é o turismo. Eu acho que isso aí futuramente vai ter que ser muito bem explorado lá em Cruzeiro do Sul, principalmente com a ligação que está muito mais próxima com o Peru. Tá? E temos do outro lado o Henrique Afonso, que também é um deputado federal atual, já é para o 2º mandato, conhece a administração, já esteve à frente de outras entidades, também está preparado para esse debate. Então, é esse momento... Ricardo, eu faria só uma ligeira intervenção para dizer o seguinte: o PT, na realidade, pelas informações que temos, tem um candidato também, que é o Marcelo Siqueira, é um jovem professor universitário. Mas lá em Cruzeiro, Arquibaldo, o Wagner é um candidato muito forte, nós temos que reconhecer isso, um candidato bem posicionado nas pesquisas, inclusive, e junto à população. Então, em Cruzeiro, haverá necessidade, sim, de um candidato único pela oposição lá. E eu acredito que esses partidos envolvidos aí, que é o PCdoB, o PT, o PSB e o PV, eles vão ter competência suficiente para sair. Para administrar isso. Administrar esse problema. Eu acredito. Isso aí, né? Um candidato para poder ter um enfrentamento mais razoável. Quando a gente entra da política partidária propriamente dita, o assunto é tão fascinante que a gente acaba se desviando. A gente foi chamado aqui para fazer um programa aqui. Aí eu quero falar sobre a Câmara, não falamos nada na Câmara. Ô, vereador Rodrigo, vamos falar da Câmara Municipal. Pois não. Tem um presidente, um cidadão bacana, né? Juraci Nogueira. Não é um cordato, né? Cavalheiro. É um cavalheiro, é bastante humilde, até humilde demais. Às vezes ele esquece que lá está roupado de um poder e que ele deve o tratar como qual, mas a gente sempre divide, já que como a Rio Branco não tem vice-prefeito, ele rotineiramente assume a prefeitura e eu passo a ser presidente em exercício. Vocês não estão sem teto. Vocês não estão sem teto hoje, não. Graças a Deus, não. Hoje já tem um teto. Não, e como você estava como aquele cara que aluga casa, que não paga aluguel, que é obrigado a ficar trocando de casa, para vocês agora arrumaram um canto para ficar, pelo menos até o final da lei. Conseguimos com parceria com o governo do estado. Ó, tá vendo? Governador. Porque ter 14 vereadores falando mal do governador não é muito bom para ele não, também, né? Ele tem que conseguir uma parceria com inclusive, tem 14 vereadores? Somos 14 vereadores. Se o governador não atender um pedido dos 14 vereadores na capital, onde concentra o maior número de eleitores, ele não está muito bem nos ouvidos das pessoas. Falando em 14, deve subir para 17? O próximo pleito será 17 vagas para vereadores. Nas beiras. Vereador, se para conseguir um teto para vocês precisa da intervenção do governo do estado, imagina para distribuir água, né? Mas aí... Vereador, eu queria... Tudo bem. Eu quero aproveitar para fazer essa pergunta para os dois. Vocês acham que havia necessidade mesmo de aumentar de 14 para 17 número de vereadores? No meu ponto de vista, eu acho que há uma necessidade, porque você tem que aumentar o número de representações. Veja bem, não há um prejuízo para a população financeiro. Por quê? O percentual que se arrecada é o mesmo. O que vai acontecer é o seguinte: o vereador vai talvez ganhar um pouco menos para atender, mas aumenta a representatividade. Eu acho que, democraticamente falando, aumenta o poder das pessoas. Porque hoje nós temos aqui na capital quase 370 mil habitantes nós temos aqui em Rio Branco. Ora, se você não tiver uma participação maior, porque os problemas da cidade de Rio Branco, daqui da cidade, representa mais de 53% da população. Eu sempre falo, o Rio Branco tem 53% dos problemas de todo o estado do Acre. Então, se tudo que está acontecendo é no município de Rio Branco, você também tem que saber como discutir esses assuntos melhor. E quando você aumenta o número de vagas, você está dando a oportunidade de trazer mais partidos para dentro do conceito, ou até mais pessoas, mais representantes de uma entidade. Mas olha, Ricardo, mais partido eu acho extremamente complicado. Eu vou dizer por quê. Porque fica difícil hoje, qualquer prefeito, qualquer governador,
presidente da República governar com tantos partidos? Nós somos 10 partidos. Né? 10 partidos. Isso é um 14 processo que Sabe acaba quando- virando barganha. A É retratação, a complicadíssimo. retratação americana, não precisa se dizer que durante toda a sua história republicana só são com 2 partidos. Né? Isso. Na Inglaterra, Existem mais na de 30 Inglaterra, partidos nos Estados Unidos. Só que só conseguem a eleição só os 2 que são majoritários. vamos deixar bem entendido essa questão. Aham. Aqui no Brasil só tem 30, 40, 50, 60 partidos, porque 30 e poucos partidos. todos eles são financiados com dinheiro público. É. Pare. A última votação que houve na mesa diretora da Câmara dos Deputados, sabe qual foi o assunto tratado? Para criar 60 grandes cargos para o PSD do Kassab. Quer dizer, os partidos elegeram seus deputados federais, seu Kassab vem, cria um partido político, vai passar a ter direito agora a fundo presidenciário, tempo de televisão, Fundo partidário. fundo partidário. É. Quer dizer, nos Estados Unidos é o seguinte, se não tiver uma determinada representatividade, Ele não quem tem. criar seu partido político, crie mais Rodrigo, branco que suas Osmir e Narciso, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de conceder 1 minuto ao vereador Eu Ricardo não posso nem Araújo. fazer um comentáriozinho bem Se rápido. for rápido, pode. Não, que é o seguinte, não é possível sustentar a democracia com tanto partido. Havia aqui no Acre um determinado partido que, para ele ser criado aqui, tinha que pagar um salário mínimo para a direção nacional. Teve outro partido que fez um anúncio no jornal. Eleição tal, temos vaga. Telefone tal. Pô, pelo amor de Deus. Isso é um perigo, né? Mas isso é um tema que a gente pode debater em outro programa. Rodrigo Pinto, por Obrigado. favor. Por nada, Osmir, disponha. As suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer mais uma vez o espaço, dizer que estou à disposição e convidar as pessoas a irem ao novo prédio da Câmara ali, na 6 de agosto, do lado da Escola Maria Angélica, bem depois da Ponte Metálica. Participe das reuniões, das sessões, acompanhe seu parlamentar e decida em quem você vai querer fazer retornar novamente. Nós estamos à disposição de vocês todos. Obrigado, vereador Rodrigo Pinto. Vereador Ricardo Araújo, 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui a você pela oportunidade, ao Narciso, ao Osmir e ao meu próprio colega aqui, que está aqui, também convidando a população de Rio Branco para que vá à Câmara, participe, discuta com a gente, ofereça propostas, inclusive projetos para a nossa cidade. Eu acho que hoje a coisa mais importante é o bem-estar da nossa população. E também tem aqui como meu amigo que ele torça e escolha quem deve voltar para o próximo pleito. Só isso, muito obrigado. Ok, obrigado, vereador Ricardo Araújo, pela sua presença. Foi uma satisfação recebê-lo aqui pela primeira vez. Obrigado ao vereador Rodrigo Pinto, uma satisfação enorme recebê-lo pela segunda vez. Eu agradeço aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, e principalmente a você que fica conosco até tarde, que nos assiste, às vezes assiste até a reprise na segunda-feira, porque o programa está sendo reprisado todas as segundas-feiras, depois do programa Boa Tarde Rio Branco. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo sábado, se Deus permitir. Eu conto com a sua audiência no próximo Tribuna Livre.